Olá, minha gente. Na parte 7, comentamos sobre os ciclos de 250 anos de Plutão e eu lhes disse que fiz um apanhado histórico dos acontecimentos nos últimos 500 anos, quando Plutão esteve nesse signo, o que ocorreu nos séculos 16, 1532, e 18, 1778. Nesse liavar de ciclos concluímos, através desses fatos, que quando Plutão e Aquário atuam em conjunto, trazem profundas transformações, revoluções e inovações que confrontam as bases de sustentação da sociedade, trazendo uma nova era que provoca um salto na consciência coletiva. Conversamos sobre os acontecimentos do século XVI, culminando no grande salto da consciência humana ocorrido com a hipótese heliocêntrica de Nicolau Copérnico, que revolucionou a astronomia. Ela foi publicada em seu livro da Revolução das Esferas Celestes no ano de sua morte, em 1543, devido à perseguição religiosa. Do centro do universo, a Terra passou a ser uma entre vários planetas que orbitam o Sol, sendo a semente de uma grande transformação da consciência, quando hoje sabemos que ela é um dos trilhões de planetas de nossa galáxia. Iremos agora pontuar alguns dos impactantes acontecimentos do fim do século XVIII, quando Plutão voltou a Aquário, e correlacioná-los com as grandes transformações atuais. O que ocorria em 1778? Em 1778, a última data de Plutão a zero de Aquário, na ciência, o gênio de Lavoisier, considerado como o pai da química moderna, emerge quando ele identifica e nomeia o oxigênio, reconhecendo sua importância para a combustão. E algum tempo depois faz o mesmo com o hidrogênio e prevê a existência do silício. Lavoisier também escreveu a primeira lista de elementos químicos, entre outras contribuições à ciência. É sua a famosa frase bem aquariana: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. As energias aquarianas nos dizem que tudo pode mudar, e mudar de repente. Atualmente, a mesma revolução está ocorrendo com grandes descobertas das neurociências, das correlações coração-cérebro, das influências cósmicas sobre os seres humanos, sem falar das recentes descobertas do supertelescópio James Webb, que têm sido inesperadas, em muitos casos impactantes, levando os astrônomos a revisarem muitas de suas teorias, inclusive a do Big Bang, causando um verdadeiro renascimento da astronomia. No âmbito religioso, afirmei na parte 6 que no século XVI alguns místicos se opuseram à visão religiosa vigente e se aventuraram na procura do universo divino dentro de si mesmos, transformando completamente a tacanha visão antiga do que era a oração e a meditação. No século XVIII, o mesmo aconteceu, pois uma nova concepção religiosa
acontecia com o renascimento da sabedoria antiga, com o movimento teosófico, o movimento espírita, o mesmerismo, o que não apenas fortaleceu os fenômenos místicos, mas tentou comprová-los e explicá-los racionalmente. O invisível estava também começando a ser devassado. Na ciência, com o advento de uma nova terapia vibracional que desafiava os conceitos científicos, a homeopatia, uma forma de curar radicalmente diferente das bases antes apenas químicas, mas fundamentadas na física e nos campos vibracionais de energia. As grandes revoluções sociopolíticas do século XVIII. Em 1778, muitas revoluções sociopolíticas aconteciam no Velho e no Novo Mundo, as quais culminaram na Revolução Francesa e na Declaração dos Direitos do Homem. Um pouco antes dessa data, até 1800, o mundo foi marcado por grandes revoluções sociopolíticas. Nesse período, muitas agitações têm o seu início no Ocidente. Agitações estas atribuídas à proliferação das ideias que marcaram o Iluminismo ou a Renascença. Tais agitações tiveram como consequência a tentativa de aumento do poder absoluto de alguns governantes. Sempre a resistência acontece. Porém, as mais diversas reivindicações, juntamente com o desejo de autonomia manifestado pelas províncias, deram origem a uma onda de revoluções. Assim, em 1775, nas colônias inglesas, deflagrou-se uma guerra com o objetivo da sua independência, a qual atraiu todas as classes. Foi a chamada Revolução Americana. Outras revoltas e revoluções ocorreram nesse período em locais distintos e por razões diversas. Camponesas e dos negros se deram em muitos e variados lugares, bem como revoluções republicanas, tanto na Europa como nas Américas. Inclusive no Brasil, enquanto Plutão transitava por Aquário, tivemos vários levantes, entre eles a Inconfidência Mineira. Essa conspiração contra a coroa portuguesa foi denunciada antes de ser deflagrada e culminou com o enforcamento de Tiradentes, que foi um propagandista da Inconfidência. A Revolução Francesa e a proclamação dos direitos do homem. Nada mais aquariano. Igualdade, liberdade, fraternidade. Na França, acontecia o alvorecer da Revolução Francesa, uma organização de uma Assembleia Constituinte e a tomada da Bastilha pelo povo em 1789. Um pouco depois, proclamou-se os direitos do homem e a primeira Constituição foi emitida em 1791. No decurso, deu-se a revolta dos camponeses e dos parisienses, que derrubou o sistema feudal, social e político, e essa revolução se prolongou por uma década, na qual muito sangue foi derramado, e o terror atormentou muitos segmentos sociais, assim como vemos hoje, com genocídio em Gaza,
a extrema tensão no Oriente Médio, onde os senhores do caos querem uma grande guerra, assim como os movimentos nazi e fascistas crescem e situações inacreditáveis ocorrem na extrema polarização da política, como a tentativa de golpe no Brasil e o surgimento de Milei na Argentina, abertamente propagando contra as soberanias nacionais e a favor do capital privado. A Revolução Industrial. A grande revolução das máquinas criou o tipo de mundo no qual ainda vivemos. A Revolução Industrial foi um processo de grandes transformações sociais e econômicas que começou na Inglaterra no século XVIII. Ela acelerou o êxodo rural, o crescimento urbano e a formação da classe operária, gerando um novo desenho social que gravitava em dois polos, a burguesia industrial e financeira e o proletariado, os trabalhadores. Isso dividiu o mundo entre aqueles países que forneciam a matéria-prima e os ricos industrializados, ou seja, os desenvolvidos e os em desenvolvimento. Mulheres e crianças eram usadas como mãos de obra barata nas fábricas inglesas e, devido à baixa remuneração, condições de trabalho com vida subhumana, os operários se organizaram e, dessa forma, associaram-se em organizações trabalhistas e sindicatos para reivindicar melhores jornadas e aumento de salários. Uma tipificação aquariana, jamais vista antes. Assim como assistimos hoje, quando dá-se início a uma nova revolução das máquinas, com a introdução rápida e intensa da inteligência artificial, o que já afeta e afetará ainda muito mais profundamente a sociedade, o que vamos conversar depois. Conclusão. Ou seja, minha gente, conhecendo as influências plutonianas e aquarianas, como mostramos na parte 6, não há como negar a sua ação nessas duas etapas anteriores da história e no momento atual planetário, onde tudo se repete numa espiral muito maior e mais abrangente. Não apenas porque a humanidade está mais preparada para a mudança, mas porque o ciclo de Plutão que se inicia está aliado ao fim e início de dois outros ciclos muito maiores e de muito maior impacto. Naturalmente estarão em evidência as lutas populares pelos direitos humanos contra os tiranos e pela purificação planetária em todos os âmbitos, a união trazendo a força necessária para a mudança e transformarão completamente o mundo. Muito mais há a dizer, e continuaremos na parte 9, onde evocaremos as grandes mudanças esperadas nessa geração e focaremos nas mudanças individuais e necessárias para a não submissão ao vórtice do caos e para o crescimento coletivo. Um grande abraço da Escola Terra Luz.